Olá, tudo bem? Eu espero que sim, porque hoje tá mais que especial. Bem-vindos ao Caos na Matrix. No caso de hoje, plantão de notícias, no caso, plantão de notícias do Nero. A partir do dia de hoje, desta gravação, no caso, dia 17 de março de 2026, tivemos o primeiro teaser trailer da Duna Parte Entre Nós. Sendo sincero, hoje será um plantão de notícias em que a gente vai falar de tudo um pouco. Para quem é muito desconhecido de Duna, vai ser um pouquinho bem complicado, mas enfim, escute por conta e risco, no caso. E é isso, que eu até já me perdi no meu próprio raciocínio aqui, dizendo. Vamos lá. Eu sou o psicólogo cinéfilo, ou vovão para os íntimos aqui, o host desta bagaça, e comigo, que por sinal, meu outro grande comandante, um baixado das nossas infantarias aqui, Victor Lucas, o nosso Vitinho, vamos lá, que vai me acompanhar hoje, e eu acredito que mais gente vai ver, mas sei lá, é por causa da Matrix, tudo pode acontecer. Vai lá, querido. Boa, gente. Agora, só felicidade, né? Começou a era de Duna Parte 3. Agora, eu não sei nem como falar, o que a gente vai falar sobre desse filme, desse programa e nos outros, né? Porque Duna a gente trata como paixão, né? Pra mim, é a obra literária, é a obra de ficção que eu mais sou apaixonado. Sou louco mesmo. Chego até a fazer trabalhos, né, em cima disso. Então, é uma forma assim, também uma obra que mudou o meu ponto de vista sobre muitas coisas. Então, hoje é um dia que, pra mim, eu acho que pra você também, João, é especial. É um dia que fica marcado, né? Opa! Olha quem entrou aí, ó. Quem entrou? Opa! O Paul Atreides flamenguista. Caralho, um flamenguista e um Palmeiras. Calma, por favor. Não haja guerra, pelo amor de Deus. Cara, eu pedi pra um amigo meu pra tentar. Cara, faz uma arte de sacanagem aí. Eu nem sei se ele usou, eu acho que ele usou inteligência artificial. Ele falou que não, mas ficou da hora, tá com uma carinha, enfim. Eu pedi pra ele botar uma camisa do Flamengo no portrait. Ele não mandou finalmente isso. Temos um pouco do Caos na Matrix se adentrando. Cara, ficou muito bom. Meu Deus, olha, não creio. Wizard Haderach. Eita! Wizard Haderach. Tô de volta. Em nome de tudo que é mais sagrado. Olha que eu já comecei a minha cerveja aqui, mas não tá batizado. Em nome de tudo que é mais sagrado. Não acredito. Gabriel Justino entre nós, senhoras e senhores. Não é tudo. Em nome de tudo que é mais acessível. Duna une a família, né, cara? Nossa, une. A gente dá um jeito. Quando se trata de Duna, a gente corre pra tentar fazer alguma coisa, sabe? E aí, como é que tá esses coraçõezinhos aí? Como é que tá, hein? Hã? Agora tá melhor do que sexo. Tá melhor que sexo. Hoje tem proibidão. Não tem. Só depende do cancelamento que a gente fizer, que aí tem problema. Mas é aquele. Tá melhor do que o sexo no sentido de ser um coito interrompido, como é descrita a experiência das cenas de ação de Duna. Não, a cena de ação do Duna depende. Se for a macro, é coito interrompido. Na cena de embate singular, até que vai. Você gosta de uma coisa mais íntima, né? Você gosta do íntimo. Enfim, senhoras e senhores, meninos e meninas de todo esse mundão, Caos na Matrix, temos um dos consumadores. Temos quase todos eles. Aos poucos eles vão aparecer, mas temos ele. Onisciente, onipresente. Tudo. Quase um Dr. Manhattan da vida. Em todos os lugares sempre. O nosso Justin. Diga lá tudo, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora aí pra vocês, todo mundo. Que dia, hein, amigos? Que dia. Nosso Chalamet teve que apagar o Oscar com
Porra, demorou tanto aquele dele que tem que fazer uma nova edição. Tirou o vencedor do Oscar. Sim. Mas vem. Tiveram que correr com isso. Foi, velho. Mas tá vindo aí, velho. Tá vindo aí. O homem não tava brincadeira. Sim. Então, já dando os devidos apresentações, ou não, enfim, é o caso da Matrix, vamos falar com spoilers. Eu avisei de antecipadamente que vai ter, infelizmente, para quem não conhece, ou que já conhece, vai ficar familiar, vai ficar encantado, vai ficar dopado, vai ficar tudo. Para quem não conhece, aí vai ser um atropelamento. Mas de resto, hoje é para falar, especular, tudo à vontade. Até Messias, obviamente. Depois aí é outros 500. Enfim. Não, mas e o depois do Filhos de Duna? Filhos de Duna tá aí, Tem velho. que ter o depois. Até Imperador Deus, pô. É que nem Mega Sena. Qualquer um pode falar. Não, então, peraí, vamos fazer assim, porque tem um personagem, né? Acho que todo mundo aqui sabe qual que eu tô falando, que ele tem uma longevidade, né? Ele tem uma longevidade muito grande. Talvez seja o protagonista. Muita gente acha que o protagonista é o Paul Atreides. Tem que ir. Eu juro pra vocês, eu já ouvi gente achando que o Paul Atreides é o protagonista das Crônicas de Duna. Pelo impacto que ele causa, né, dessa ruptura na linha do tempo. Ah, tá. Vocês estão falando do Gola. Tá falando do Gola. Ah, não, eu tava pensando, Não, aliás, eu eu pensando no chamo- Gola. Não sei se, Isso, ele mesmo. se o Gabriel... É porque assim, acho que vocês até comentaram Ah, já tá. hoje que Beleza. tem muita gente na internet surpresa, né, com esse retorno aí do nosso querido Jason Momoa. E assim, né, o que aí, gostaram? Uhum. Como é que tá essas expectativas aí com a revelação do visual dele? Como foi? Fantástico. Tá, Fantástico. primeiro, fantástico. Temos um fantástico. Léo. Eu adorei. De verdade, eu fiquei emocionado quando eu vi ele aparecendo no trailer. Olha, eu tô misto de sensações, mas assim, no geral gostei. E tô curioso, gostei do lance dos olhos dele, né, que deu aquela leve mudada, assim, não é algo extraordinário, mas ficou do meu agrado, posso dizer assim. Uhum. E o figurino dele tá um absurdo, viu? Tá de sacanagem, tô olhando aqui a foto, pelo amor de Deus, quero essa roupa pra ontem. É verdade. Jacqueline West, essa mulher, ela já fez outras coisas muito fodas. Por sinal, as pessoas envolvidas neste único filme, depois um parênteses à parte. Aí eu fiz a reação, vocês puderam ver de antemão, já tá no ar. Eu tô em choque. Cara, fantástico. Mas primeiro de tudo, não temos mais Greg Fraser, infelizmente, tá fazendo 4 filmes dos Beatles seguidos, então tá ocupado. O Linus Sandgren, que é o queridíssimo do Vitinho, fez Babilônia, fez o famigerado La La Land, que é a única coisa boa daquele filme, é a fotografia. Fez o No Time to Die, 007, que é um excelente final. Maravilhoso. E... Quem mais? Alguma coisa que eu esqueci? Ele fez o Morro dos Ventos Uivantes, né? Isso, Então- mais recente. Não. Não, sexo sem mostrar sexo não. Para com isso, rapaz. O trabalho do cara ali é excepcional. Né? Ele é um ótimo diretor, pô, de fotografia, sim. Não, ele tudo bem, é que eu tentei, eu vi em partes o Brightburn, Saltburn. Outburn. Não, a história até que é bacana, Não, o tal. visual. Enfim, a fotografia é foda. Isso. A escolha de diretor que ele trabalha que é complicado. Mas enfim, diferenciada, tem uma agilidade ali, já adentrando mais adiante. Eu comentei com o Vitinho, antes da gente começar, ou já dentro do nosso papo, cara, as cenas de combate de infantaria, de ponta de lança, enfim, nos seus termos técnicos, é Halo. Aquilo ali é Halo. E ainda bem, né? Não, falei ainda bem que é Halo. Porque Halo, cara, em questão de combate, de infantaria, de guerra, é uma das melhores obras de ficção científica que tu pode encontrar por aí. Duna se inspirar em Halo
tá indo pelo caminho certo. Uhum. E eu tô com um trailer aqui em mudo, eu não atrapalhar pra vocês escutarem em geral. Cara, tem uma movimentação da câmera em si, uma agilidade pra dar movimento, pra dar ritmo em si. Tá rolando um bombardeamento que é tipo, aquilo ali provavelmente é a cena do Soldado Ryan do filme. Eu acredito que vai ser no início. Pessoal, os Fedaykins, os guerreiros suicidas, os soldados, os combatentes suicidas, estão adentrando algum planeta. Eu já dei a minha pista de que pode ser o planeta dos Hitchezi, que eu tenho uma leve suspeita que tem um emblema de peixe, eles são muito conhecidos por isso, eles apareceram até no seriado da Profecia. Eles são os caras que têm a armadura maravilhosa. Quem deu a ideia? A pessoa tá de parabéns. É um misto de Raiden, um misto de Kung Lao, não sei quem mais. Os caras do Aventura. Como é que é? Os 3 patetas do Aventureiros do Bairro Proibido. Igual. Ali é muito foda, muito foda. Uhum. E é poética aquela cena porque a gente vê os Fremen atravessando linhas enquanto está tendo uma chuva pesadíssima sobre eles, né? E assim, era algo que era inimaginável para eles, né? Eles não conseguiam nem conceber. Tem uma cena muito linda na parte 2, que é o Paul falando sobre as dunas, né? Que em Caladan aquilo ali são ondas, né? De água, e a Shani não consegue nem conceber aquilo. Pra pouco tempo depois, a gente vê esse mesmo povo que iria, né, ter esse contato mais íntimo com esse bem sagrado que eles consideram que é a água, né? E eles tendo esse contato por meio da violência por conta dessa religião, né? Eu acho que é uma cena bem impactante assim no trailer, uma das mais bonitas também visualmente falando. Tem uma passagem em Messias de Duna que ela é muito simbólica pra mim, assim, pra todo mundo, né, no caso. Mas assim, ela me pegou muito porque é justamente aquele velhinho, né, que o Saito vai lá encontrar com ele no passado de Duncan e tal, e ele comenta justamente sobre esse ponto da guerra, né, que tipo assim, os Fremen, eles foram nessa cruzada por vários planetas e tal, mas quando eles chegaram num planeta que tem um oceano lá, eles realmente ficaram assim, caramba, espantados, né? Porque, tipo assim, não existe, não tem esse conceito, igual você falou, né? Não existe isso. Pra eles. Eles nem sabiam que dava pra morrer afogado, né? Exatamente. Tem isso, tem toda essa questão. Eu espero que o Villeneuve traga esse diálogo, porque, cara, isso é de profundidade, assim, que é exatamente igual no livro, né? O Frank Herbert não precisa, tipo, levar a gente pra esse momento. Ele conta através das memórias de um personagem e você entende tudo, sabe? Isso é muito poderoso, assim, muito forte. E como você disse, né? Essa cena é completamente úmida. Eles estão no planeta que tá chovendo pra caramba, assim, né? Tem toda essa questão. Então vai ter como é que fala? Esses comebacks de temas que tá vindo desde lá do parte 1, né? Que é essa questão de, tipo, a água pra eles tem um significado, pro Paul, pra o pessoal de Caladan tem outro e tal. E eu tô vendo aqui a cena agora, quem mata esse último, o comandante, né, é o Stilgar. Então, o próprio Javier Bardem disse nesse evento que teve aí ontem, que o Stilgar, ele tá exatamente como a gente sempre discute no DunaCast, a gente escuta o pessoal, o Pascoal e o Hildon e o pessoal comentando, que é isso. O Stilgar, ele tá paralisado no tempo, porque ao mesmo tempo que a profecia se completou pra ele, tudo isso que eles estão fazendo pela galáxia, em nome do Paul, tá tendo um resultado muito inesperado, sabe? Pra eles, assim, né? E eu quero ver ele trabalhar essa questão nos personagens, sabe? Trabalhar sobre a dúvida, né? Sobre qual é o sentido da gente estar fazendo isso, pelo que a gente está lutando. A gente ficou gerações tentando terraformar o planeta, trazer a água de volta. E quando a gente atinge, né, consegue esse resultado, a gente não tá plenamente satisfeito com isso, entende? Eu acho que essa cena pra mim é impactante por causa disso, sabe? É muito interessante também, analisando aqui de novo, tem uma cena que provavelmente é isso, né? Vamos ter esse grande início da Jihad, vários planetas, porque tem uma que o Paul, ele tá caminhando, subindo assim, né? Os Fremen estão todos ajoelhados, assim, já, tipo,
meio que honrando ele, e ao fundo tá tudo queimado, tá tudo, tipo, obliterado, e eles estão tacando fogo, né? Como eles fizeram com os Harkonnen no final do parte 2, né? Que é assim, queima tudo, oblitera, né? Esteriliza tudo, né? Eu acho que o Villeneuve ele vai pegar essa questão do Poe e da Jihad meio que exterminar os planetas dessa forma, ó. Tipo assim, a gente não vai trazer vocês pra nosso império, a gente tá só, tipo, limpando mesmo, expurgando esse mal de toda a galáxia, né? Isso é muito poderoso, pô. Na parte 1 mesmo já tem uma referência a isso, né? Com aquelas palmeiras, né? Que gastavam o equivalente, acho que a 20 pessoas por cada palmeira. E os Harkonnen chegam lá e queimam elas como se não fosse absolutamente nada. Uhum, E nesse filme, né? O Poe em volta de uma área cinzenta, em cinzas, né? A vida que ele tirou daquele lugar. Essa cena ela é muito forte no parte 1, porque é isso, ele tá ali com pouco diálogo, poucas cenas, ele já tá mostrando a importância da água ali, né? E mesmo que tenha... Eu gosto muito da fala do personagem, que ele fala que é o sonho antigo, né? Que elas não podem ser tiradas dali, porque representa essa fé dos Fremen em transformar o planeta num paraíso verde mesmo, assim, né? E acaba que não... Sim, o Poe entende exatamente. isso, ele internaliza essa mensagem, e depois, quando ele volta lá no final da parte 2 e toma a residência de Arrakina de novo, você vê assim como o Poe, ele tá realmente... Ele meio que tá meio... A sensação que eu tive é que ele tá meio assim, beleza, a gente não vai transformar isso aqui agora nisso. Primeiro a gente tem que expurgar essa elite que tá controlando tudo e matou meu pai. Só que essa parte de vamos transformar Arrakis, isso vai ficar pra depois, sabe? Porque ele ainda tem muito essa raiva, né, da vingança que ele... E assim, o visual dessa cena aqui do planeta chuvoso tá maravilhoso, assim, não tem como. Eles estão mantendo o mesmo nível, como o Villeneuve falou, isso tem que ser melhor que a parte 2, porque não tem pra onde voltar, sabe? É sempre ir pra frente. Eu já quero puxar o gancho pro Léo. Eu só quero deixar o gancho pro Léo, porque essa cena da queimada eu tô vendo agora que nem o Justin, cara, me lembrou a obra-prima máxima de todo Star Wars. Cena de abertura, Kylo Ren Mustafar, episódio 9. O cara passando três passados volta. Alguém aqui é mais do fã-clube do 9? O pior é que essa cena lembra. Vocês gostam do 9 também? Não, eu odeio com todas as minhas forças. Eu amo. Eu sabia que ele ia comentar dessa cena. Quando ele comentou. Quando comentou de Star Wars. A gente tem que fazer um episódio dos filmes que a gente saiu decepcionado. Olha, Meu Deus, é uma boa pauta. Esse é um episódio muito Para mim. Então, olha, eu saí do cinema no episódio 9 com raiva do filme. Eu saí revoltado, enfim. É uma história para um outro episódio do podcast pra gente falar mais de Star Wars. Mas o que eu ia comentar, né? Vocês comentaram muito sobre essa questão da água, né? Sobre, principalmente o Vitor. Ele falou sobre como o povo Fremen não tinha essa ideia, não concebia essa ideia de ter um planeta que você tivesse água ao ponto de você mergulhar na água, sabe? E no livro 2, é uma das passagens que eu sempre que me veio agora à cabeça. Isso, essa justamente, cena. Eu vou entrar num momento de spoiler aqui um pouco, né? Do Messias de Duna. Tem uma cena que é justamente com o Farok, que o Saiteo vai, né, ele começa a conversar com o Farok, e o Farok, se eu não me engano, ele conversa com o Saiteo, falando do porquê que ele se alistou no Jihad. E ele fala que tinha uma coisa chamada mar, que ele não conseguia acreditar, que era uma coisa impossível de se acreditar. Poxa, um oceano, um pedaço gigantesco, ao invés de ser um mar de dunas, na verdade era um mar, um oceano de água, né? E ele não concebia esse tipo de coisa. Ele não queria inicialmente se juntar, né, na Jihad pra lutar para pessoas que ele nem conhecia, em outros planetas. Ele queria justamente, como o Justino falou, ele focar em terraformar Arrakis, transformar Arrakis num planeta, um planeta que pudesse ser melhor habitável por criaturas, né, por seres humanos. Eles até criticam a forma como o Poe, né? Sim, E outro detalhe dessa cena no livro, né, que ela também tem... É porque tem essas várias camadas, né? E a outra camada que mostra também é como alguns Fremens não
se satisfazeram com o resultado disso tudo, sabe? De como alguns, agora todo mundo mora aqui em subúrbios, tem casa própria, umas paradas dessas, assim. E ele faz essa crítica, né? Em relação a, tipo assim, como a gente ficou tão deslumbrado nesses 13 anos de bonança, de que o imperador Muad'Dib dá tudo, a gente tem direito agora, tipo, a controlar toda a superfície de Arrakis. Só que para uma parte dos Fremen, isso não foi um ganho, sabe? Isso foi aquela parada da tradição, sabe? Você tá deixando a sua tradição de lado para abraçar o novo, mas às vezes o novo, ele, tipo, vem para degradar a sua tradição, sabe? E isso é um conceito muito foda dessa cena, porque tem esses dois lados, né? Tem a parte da água e tem a parte da tradição Fremen. E eu espero que o Villeneuve traga isso pra alguma cena com o Farok, sabe? Porque isso tem profundidade, sabe? Isso cria esse questionamento que a gente tá tendo o tempo todo com a figura do Paul, né? Porque a gente tá tendo isso só da parte da Zendaya, da Shani. Só que a gente também precisa ver os outros personagens, tipo, questionando o que tá acontecendo, tá ligado? E aí, já puxando esse lance da água, tem a cena bem no início do trailer, que é tipo o Paul, né, ele tá numa peneirazinha de água, meio que limpando a careca, né, tipo, ele meio que tá fazendo aquele parada lá do Capitão Kurtz lá, do Apocalipse Now, né, e também do Harkonnen, que não é à toa, né, porque ele tem que carregar esse peso na atuação dele, que é esse peso de, tipo assim, caramba, velho, isso tudo tá sendo, que é igual ele sempre falou, né, tá sendo por mim. Dito, o Villeneuve, ele não colocou, assim, muito no roteiro escrito, mas você vê em todas as cenas que esse conceito do propósito terrível tá em volta de tudo, sabe, assim, de toda a atuação do Timothée, de toda a forma que ele age nos núcleos que ele interage. Ele carrega essa melancolia, sabe, de tipo assim, tá acontecendo por minha causa, né, tipo. E eu achei muito interessante essa cena, que ele tá numa, tipo, essa banheirazinha de água e tal, esfregando na careca. E depois, aí tem uma cena que é, tipo, que é logo em seguida desse momento das batalhas, assim, que é tipo, a porta se abrindo e a tropa descendo, sabe? E ali tem, tipo, muita gente com várias... Eu vi quanto a essas cenas. Aí é que entra outra questão. Os gêmeos são mencionados. Ganima e o Leto II. Leitinho, inclusive. Talvez, mas Sim. Já aconteceu em muitas outras produções. Possa ser, não sei. Tem esse pequeno vislumbre quando fala da Ganima, talvez seja ela. Quando fala do Leto, talvez o foreshadowing, que vai ser foreshadowing quando eles aparecerem. Quando eles estão escalados, claro. Talvez a Ganima apareça numa cena isolada que seja cara do paraquedas. O Leto talvez esteja... Não sei o que o Villeneuve deve estar planejando para deixar de gancho para quem for comentar aqui, infelizmente. Que ele possa estar adentrando entre os jihadistas lá, os Vedikins, e eles ficam olhando diretamente para a câmera. Talvez aquela cena que fala o nome do Leto, ele tá recebendo o anel, não sei. Do foreshadowing. Pode ser, um belo... O anel do caos se perpetuando pelos 3 filmes, né? Falando da herança. Eu acho que é muito esse anel ele é muito importante, porque o que acontece? O Paul Atreides, ele se acha parte do povo Fremen, tanto que na segunda parte ele faz todos os rituais, ele monta o verme e ele se considera parte daquele povo. E por ele se tornar parte desse povo, de forma a posteriori, né? Ele acha que quando se tornar o imperador, ele vai entender a cultura daquele povo e reger de acordo com aquilo. Então, quando ele vai começar a terraformar o planeta e a conduzir essa jihad, né, essa cruzada, vai ter essa separação, né? Porque uma coisa que tu falou, ô Justino, sobre o conflito, né, cultural, o conflito das ideias do imperador, né, do povo contra o imperador, diz muito sobre o uso dele, da água, que alguns veem que ele está trazendo, sim, o paraíso verde de volta, enquanto outros veem que o Muad'Dib ele só está gastando água demais. Porque, assim, é um clássico imperialismo, né? Você extrai recursos de outros lugares. O Paul, ele tá tirando os recursos dos próprios sítios, né? Que eles guardavam suas águas lá, para terraformar esse planeta de uma forma mais agressiva, né? Que pro povo Fremen, né? Às vezes não é visto da melhor forma possível. É só um estrangeiro, um cara, um colonizador que coloca a bandeira da sua família sobre o nosso povo, sobre
a nossa população que tem a nossa religião, que não tinha bandeira, eles eram povos nômades. E agora é eu acho que até nesse sentido, né, como você comentou, Vitor, do Paul se sentir parte dessa cultura, eu não sei como vai ser essa questão do Messias de Duna, né, do Duna parte 3, se ele vai pegar alguns elementos, se ele vai pegar boa parte do Filho de Duna ou não, mas eu acho que vai ser interessante porque é aí que entra o Leto II, né, porque tem aquela, no terceiro livro, tem aquele diálogo entre... Não, eu já tô entrando... João, posso entrar em spoiler de Filho de Duna também? Olha, pode com tudo, meu filho, vai que é tua, mas depois vai ser cobrado. Ó, gente, quem não leu Filho de Duna, pelo amor de Deus, pare nesse exato momento, porque eu vou dar um spoiler de algo muito importante no livro de Filho de Duna, né? Enfim, que tem impacto no quarto livro também, mas estejam avisadas. Mas o que acontece, é aí que entra o Leto II, porque naquela conversa que ele tem com o Paul, ele justamente afirma, pelo fato do Paul não ter nascido Fremen, ele ter se tornado parte dessa cultura, mas ele ter nascido dentro de uma aristocracia, dentro dessa coisa das casas maiores, né, de todo esse sistema feudal que existe em Duna, ele não consegue tomar partido pra seguir com o caminho dourado quem acaba seguindo é o Leto II, porque ele é Fremen, ele nasceu Fremen, ele nasceu exatamente dentro dessa cultura, ele não é um estrangeiro, por mais que ele seja filho do Paul, ele é filho da Shani também, e ele nasceu dentro daquela cultura, ele é um Fremen legítimo, que vai dar cabo desse caminho dourado, sabe, e eu não sei como que o Villeneuve vai abordar essa questão, né, dos próprios filhos do Paul nesse terceiro filme, sabe? Mas é um caminho bem interessante, sabe? Que o Vitor comentou. Pra justamente o Paul... Ui, pode falar, Destino. Não, e é interessante porque é isso. O pirralho, o safado, o Leitinho, no Filhos de Duna, ele tem essa certa arrogância de achar que ele é o merecedor disso porque ele nasceu Fremen. Muito da forma como ele se porta ali, tipo, a Ghanima, ela fica na dela, tipo, ela mais centrada ali, mais introspectiva, enquanto ele tá o tempo todo reafirmando isso, não, a gente é Fremen, as pessoas não servem porque a gente veio da nossa mãe, o Stilgar é o nosso tio, tipo assim, tem uma coisa muito mais desse nacionalismo, né, vamos colocar entre aspas, de ser Fremen, enquanto o Paul nunca vai ter isso. Infelizmente ele não vai ter. E lá na parte 2 já tem uma pitada disso, que é quando a Shani questiona ele na tenda. Ela fala pra ele, tá, Paul, você pode falar o que você quiser, mas no final do dia você ainda vai ser um estrangeiro pra mim. Você vai pegar as armas atômicas, você vai fazer a mesma coisa que os opressores fazem, sabe? Tipo, não dá pra confiar em você 100%, exatamente. Sabe? E isso acho que vai lhe fazer o link com o plot dela. O plot da Shani eu acho que vai ter isso. E eu, inclusive, vi gente hoje no Twitter teorizando também que ela possa encontrar a tribo lá de Jacuruto, ou ela ser a formadora da tribo de Jacuruto, tá ligado? Tipo, indo... Nossa! Caraca, isso seria muito interessante. Vai ser o roteirista que eles contrataram, por sinal é um cara muito foda pelo que conta de história, quadrinho, cara. Eu não sei se eu tô ficando louco, mas na última cena desse trailer, você tá falando da Shani, parece que ela tá entrando em conflito com outros Fremen, assim, ela tá... Então provavelmente vai ser abordada essa ruptura, né, essa quebra de dogmas, a separação do povo Fremen, né? Aqueles que acreditam em Muad'Dib, aqueles que não acreditam, um conflito, uma guerra civil, né? E tipo assim, é muito foda estar nesse oceano que a gente não sabe o que vai ser o plot dela, né? Como é que ela vai voltar pro povo, como é que, se isso é visão só, tipo... Mas eu achei interessante essa teoria, porque é isso, assim, a gente não tem esse conhecimento em Messias, a gente só vai conhecer Jacuruto no Filhos de Duna, né? Só que essa tribo é muito mais extremista até que os extremistas que estão dentro do governo do povo que estão se rebelando, né? Então já seria uma pitadinha. E ela tá, tipo,
ela tá com um olhar assim de tipo, eu reconheço, mas ainda não tô reconhecendo por que vocês estão me atacando, sabe? E ela já tá com essa característica mais antiga, ela já tá com cicatriz, tatuagem aqui em cima. E o trailer termina com ela, tipo, indo pro ataque, né? Tipo, ela não vai, tipo, só tentar conversar primeiro, né? Pô, 17 anos depois também, né? Foi confirmado que um gap de tempo de 17 anos pelo próprio Villeneuve. Aí eu quero já adentrar outra história. É uma trilogia. Villeneuve já mentiu, desmentiu. Ele aprendeu a malandragem demais de vender quando ficou no mainstream demais. Ele precisa ser algo de conclusão. acho que essa história, a história do Poe, ela vai ser conclusiva, sabe? Ele vai encerrar mesmo, fechando tudo. Ela tá. Ah, cara, eu vou te falar, eu não acredito nisso, né? Eu acho que vai ser bem aberto, porque ele já deixa uns foreshadowing assim nos outros filmes, que a gente vê em visões figuras andando a esmo no deserto, sabe? E tem uma. E eu vou te falar, eu não sei se vai ser dessa forma, mas eu imagino o destino do Paul sendo dessa forma aqui. Na parte 2, você lembra da cena quando ele chega lá no sul? Que ele chega com um verme ao fundo, né? Acompanhando ele com aquela trilha com aqueles instrumentos metálicos fortes, né? Eu acho que o final do Paul vai ser ele andando a esmo no deserto, desaparecendo com o verme meio que engolindo ele, mas só que de forma que não seja conclusivo, sabe? Será que ele morreu? Será que ele não morreu? Eu acho que seria um final poético pro cara. Eu acho que seria. Já ia amarrar todos os foreshadowing que ele deixou na parte 1, na parte 2. E assim, ia resolver essa questão, sabe? Pra uma eventual continuação. É aí que eu quero chegar. Se ele podia, como ele falou, a adaptação é sacrificar muita coisa. Ele pode, e seria muito foda, se fosse totalmente oposto do livro, no final, e matar, de fato, o Paul. Pra encerrar de fato. E eu acho que, tipo, essa questão de. Eu acho que ele vai manter o final, assim, do livro, mas com essas alterações, sabe? Tipo assim, ele vai embora, mas ele vai embora da forma do Villeneuve, né? Não vai ser, tipo, muito igual no livro, porque o Villeneuve não vai transpor certinho. Mas eu acho que ele não vai, tipo, nossa, vai fazer uma cena dele matando ele. Eu acho que isso não vai passar pelo. Eu acho que vai ser mais essa, assim, de, tipo, ele assumir esse fardo como todo. E se o Villeneuve botar no roteiro e no filme como todo essa questão dos Fremen cegos e tal, porque ainda tem o lance dele ficar com o olho fudido, né? A gente ainda não falou disso, mas ele ainda vai ficar com o olho fudido. É o final perfeito. É o final perfeito pro arco dele, cara. É como se fosse assim. Ele vai pro deserto, ele se junta com o deserto quando ele liberta, de fato, o povo Fremen da sua própria tirania. Da própria tirania dos Atreides, entendeu? Então, tipo, a foto, né, que ele postou lá, o Chalamet, tipo, mostra ele com um traje estilador, só que com o olho aberto, né? Mesmo estando queimado. Então, a gente tem que ver como é que vai ser isso aí. Mas em questão do final mesmo, eu acho que ele vai seguir o que tá no livro, porque esse final eu acho que é muito mais digno, né? Que é tipo assim, o cara tipo, entendeu esse propósito terrível e só vai dar certo quando ele deixar os Fremen serem os Fremen, sabe? Tipo, não adianta agora ele querer. Ele já conseguiu o que ele queria, né? Que era a vingança dele contra o Imperador. E agora é libertar os Fremen dessa maluquice que ele colocou os Fremen, né? Porque tem essa questão, né? Nossa, exatamente. Eu concordo. Eu acho que vai ter. Eu acho que vai ser. Eu concordo com tudo que vocês dois falaram. Eu acho que não vai ter uma cena do Paul sendo morto, sabe? Inclusive, eu acho que a gente vai ter alguma adaptação pra Filhos de Duna também. Senão eu acho que o Villeneuve não teria nem escalado o filho lá do Jason Momoa e nem aquela outra atriz pra fazerem os filhos do Paul e da Shani, sabe?
Eu acho assim que o Villeneuve, ele não. Eu acho que ele realmente não pretende mais voltar pra Duna como diretor. Talvez um produtor executivo. Mas eu acredito que ele vai deixar um final aberto pra do tipo. Uma coisa bem poética, sabe? O Paul assim andando de fundo, sabe? Como o Vitor falou, a esmo. De repente com o verme aparecendo, dando a entender que talvez o verme tenha comido o Paul, sabe? E aí vai ficar aberto para as pessoas entenderem. Se o estúdio aprovar uma continuação aí com outro diretor, sabe? Se vai ser uma série, se vai ser um filme, enfim. Eu acho que o Villeneuve vai deixar aberto justamente para que outras pessoas possam dar continuidade às adaptações dos livros do Frank Herbert. E aí dá uma possibilidade da gente ter uma adaptação de Filhos de Duna, sabe? Para aí sim os filhos do Paul, né, terem um papel maior na trama do Filhos de Duna e como vai ficar um império pós o Paul Atreides, né? Pós o Muad'Dib. Aí já com a Lia Atreides assumindo como a... Isso, Não, porque eu já ia puxar nessa... Tem uma cena no trailer que é a cena que começa o canto frame, né? Que o Muad'Dib tá cantando para as tropas. E essa cena parece que começa... Tem Só um parênteses que mesmo o Chevrolet tendo criticado ópera e balé, ele cantou pra cacete aqui. Tá muito bem. Já a versão dele de rapper não tá dando muito certo, ele vai fazer a ópera agora. Ah, ele já faz balé no filme, né? Não fica lá dançando na areia, faz os movimentos na areia. Se você parar pra pensar, olhando por esse lado, Então, aí nessa cena que tem no trailer, a Alia tá, tipo, meio que dando a bênção pra essa força que tem. O Timothée Chalamet tá no meio, ele já tá careca. E em volta dele tá todos os Fremen com a mão em cima dele, assim, e ele começa a cantar, né? Então parece que até pra ir pra essa última missão aí, essa batalha que ele vai ter que fazer, não sei, mas pro final, ainda vai mostrar isso, né? Que, tipo assim, o exército ali, o núcleo do exército dos Fremen tá com ele nesse nível, no nível da religião mesmo. A gente tá acreditando nesse esoterismo que vocês criaram tudo aí, porque ainda tem essa questão, né? A Alia, ela vai entrar nessa trama com esse peso gigante, né? Porque os Fremen vão estar, tipo, endeusando ela, como é no livro mesmo, e tem até uma parte que tá chovendo, mas não é naquele planeta, tem umas pessoas carecas, né? Com tatuagem na cara. Aí já eu acho que é o Kizarate. Ah, é verdade. Então, velho, vai ter. Nossa, muita coisa, velho. Eles ainda vão ter que explicar o pseudônimo dela de Santa Alia da Faca. Tem uma história do Paul of Doom. Então, mas será que isso vai entrar? Eu acho. Então, tem um livro escrito pelo Brian Herbert e o Kevin J. Anderson, que se chama Paul of Dune, que se passa entre o primeiro livro e Messias, que conta uma tentativa de assassinato envolvendo a Margot Fenry, o Lord Ferring também, Conde Ferring no caso, e envolve também a filha que ela teve com o Fade. E talvez seja algo pra uma ponta solta ser fechada, eu acho. Aí, vamos voltar lá pro nosso menino, que eu falei nosso protagonista, o menino Duncan. A volta dele. A cena de embate que ele tá com o Paul é a cena de treino que tem no livro. Tem uma cena de treinamento da Alia que é fenomenal no livro, que seria interessante eles colocarem no filme também, né? Vai ser completamente diferente. No livro ela tá nua, batalhando com esse boneco, o robô de treino, que obviamente pro filme vai, por conta da faixa etária indicativa pra 12 anos, não vai ter. Não, o meu Villeneuve não precisa disso. Se tiver, não precisa. Se tiver também, eu acho que vai dar uma forma de... Enfim, botar alguma roupa assim mais leve de treinamento na Lia, na Taylor-Joy. Então, aí, tipo, muitas pessoas estão falando que esse sarcófago aí, essa parada que tá atrás do Robert Pattinson... Por sinal, ele tá a cara do Paul Bettany no Código da Vinci. Caraca, sim, velho. Isso é verdade. Isso é verdade. Essa... Foi a primeira coisa que eu pensei também. Não, a caracterização pra mim dele ficou perfeita, assim. De tudo que eu imaginava que podia ser.
Eu vou ser sincero, eu não fazia ideia como eles fariam a caracterização do Tleilaxo, porque eu sempre tive, talvez muito por conta de referência de imagem que eu vejo de jogos de RPG, de Duna, né, sempre, e muito da descrição também que o Frank Herbert dá, principalmente na segunda trilogia, em Hereges e Herdeiros, né, Chapter House, melhor dizendo, que é justamente dele, de interna minha do destino, mas é justamente deles terem aquela pele meio acinzentada, apresentarem sempre um corpo muito miúdo, sabe? Uma aparência, assim, até um pouco infantilizada, de uma certa forma, né? E eu não fazia ideia... Não, então, mas eles têm os mestres têm um padrão de ser, tipo, elfo, né? Tipo, é uma coisa élfica. E, assim, ele tá realmente... É porque isso aí já é mais pra frente, né? Mas os Tleilaxo, eles são ali os mestres, a cúpula principal, é a galera que tá nesse hack da vida eterna há muito tempo, sabe? Então eles meio que vão perdendo a característica humana da coisa e vai transformando em alienígena mesmo, né? Assim, né? Coisa que não lembra humano. Mas assim, ficou perfeito. Esse figurino dele, assim, pelo que dá pra ver já, também tá acompanhando o do Duncan, né? Essas cores prata, branco, coisas bem limpas mesmo. E assim, é deixar o cara brilhar, pô, porque o Robert Pattinson, em questão de atuação, ele... eu acho que ele até é melhor do que o Chalamet, né? Em alguns casos. Ele tava sendo contado, né, pra ser o Fade Halta, né, da parte 2. Aí acabou que foi pra agora, pra ser o Fight aí. Uma curiosidade legal é que o Robert Pattinson, lá em 2009, 10, Caramba. não sei a data certa especificamente, estava sendo cotado para viver o Paul Atreides na versão do Peter Berg daquela época. Caramba. Ah, é? Eu nem sabia dessa. O roteiro é bem legal, é um filme de ação. Bem legal. Então, e aí o que vocês acham que é esse sarcófago? É o Edric ou é onde tá o Gola? Eu falei pro João Pra já. mim é o Edric. Eu acho que é o Edric. Todo personagem é inútil. Ele não serve, ele é legal visualmente, mas ele é burro, tapado. Ele é, tipo, ele tá. Como é que eu vou dizer? É tipo aquele. Vocês que gostam de futebol. É tipo aquele jogador, dribla pra cacete. Tá na cara do gol. Joga longe. Em cima do travessão. É o Ferreirinha, pô. Ferreirinha do São Paulo. Vai sair. Mas ali, eu vou dar a minha teoria sobre aquele sarcófago. Vocês viram que no trailer tem várias cenas que mostram esse sarcófago, essa caixa, né? Essa coisa. Mostra entrando numa nave, mostra ela lá até o trono do Muad'Dib, mostra ela com o Saiteo. Eu acho que no filme vai ter uma montagem preparatória para a introdução do Height, para ser justamente nessa apresentação pro Muad'Dib, mostrando ele saindo talvez dos tanques Axolots lá dos Tleilaxo, indo até Não, então, mas eu acho que não vai mostrar o tanque, porque... Sim. Por sinal, eles têm que fazer uma coisa totalmente diferente, porque no livro e nas ilustrações que a gente conhece, é muito escroto e muito gráfico. Não, eu acho muito difícil mostrar os tanques. Eu não acho que vai ser. Aquilo realmente lembra. É realmente olhando assim, tipo, teve um momento do trailer que eu olhei e falei, cara, isso aqui tá parecendo de uma certa forma, um tanque Axolotl, né? Tipo, pelo menos a forma dele lembra um pouco como se tivesse algum... Enfim, eu não vou entrar em detalhes porque é uma coisa muito gráfica, né? Enfim, Aquilo ali não lembra vocês como se fosse o túmulo, assim, das múmias, assim, que existiam na antiguidade? Tem, demais. É bem uma referência ao Height mesmo, a ressurreição do Duncan, né? Entre aspas, ressurreição. Pode ser até os caras logo depois que teve aquela cena que ele sacrifica pro Paul, Jessica e a Kain. Eles pegando os restos e já... Pode ser, porque o Villeneuve gosta de fazer esse contexto, né? Só que o que me deixou na dúvida é esse frame que esse sarcófago entra numa nave. Então, quando eu penso essa cena dele entrando na nave, a minha cabeça já imaginou, então provavelmente os navegadores eles são tão bizarros que eles têm que ficar nesses tanques mesmo, que é tipo a versão do Villeneuve é essa. E aí ele vai mostrar pra gente, da telespectador, que é o momento que
o Highline vai sair pra, tipo, navegar, seria, tipo, o navegador entrando na cabine dele, sabe? Uma parada assim, a minha Seria cabeça foi mais interessante também. E também porque na cena com o Robert Pattinson tem essa coloração Sim. meio laranja em cima do... Eu acho que essa cena que tem aquelas palmeiras, né, com o Saiteo e essa coisa atrás dele, é o mesmo lugar daquela cena do trono. Eu acho que é o mesmo lugar, só que de ângulos diferentes. E aquela cena... Uhum. E aquela cena da caixa, né, desse sarcófago misterioso entrando na nave, faz parte daquela montagem que eu falei pra vocês. Eu acho que eles vão introduzir o Height, o Duncan, né, nesse filme, com essa montagem mostrando a trajetória desse sarcófago até o trono do Muad'Dib. Acho que vai ser algo mais ou menos tipo, uma entrada triunfal pra esse personagem. Porque vai ser um momento de choque, né, pro Paul. Eu ia comentar isso. Tem essa coloração meio laranja e tem alguns membros da guilda também que estavam no primeiro Duna em volta. Parece, sabe? Assim, é bem discreto, mas dá pra ver pelo figurino. Uhum. Ah, sim. Pode ser. Só que, ó, eu tô aqui agora com o frame da Sala do Trono, e isso eu já tinha percebido quando eu vi a primeira vez. Quem tá sentada no trono é a Alia. O Paul, Sim, ele tá com aquela roupa lá que os outros ali estão. Tanto é que a roupa que aparece ele lutando com o Duncan no próximo frame. Então acho que também já vai ter isso. A figura que senta no trono é a Alia. E o Paul, ele não é igual no livro que ela fica atrás do trono, sabe? Ela fica escondida. Não, eu acho que o Villeneuve vai fazer essa troca pra deixar ele ali, mas, tipo, como ainda esse guerreiro, sabe? Porque, ó, aí já é, no próximo segmento, já é ele tendo essa luta com o Duncan, que provavelmente deve pra ele realmente ter certeza que é o Duncan, sabe? Porque o Paul, ele fica nessa dúvida, né? Ali, uns 2 capítulos depois que tem essa audiência com o Imperador, ele fica nessa dúvida, né? Se o Height é o Duncan ou se não é ainda, e só vai ter a confirmação lá no final, né? Eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que esse vai ser o papel mais exigente, assim, do Jason Momoa? Porque o Duncan, nesse filme, né, o Height, ele não é simplesmente uma força da natureza que é um soldado que vai matar todo mundo, não. Já tem mais sensibilidade, tem o romance com a Alia, tem aquela questão da lealdade com o Paul, tem aquela quebra, né, aquela transcendência que ele recupera suas memórias originais. Eu acho que é um personagem que, pra mim, o coração de Messias de Duna tá no Height. Assim, se falhar nisso aí... Então, eu vou falar, que serve também como uma recomendação, o seriado C da época, que foi o primeiro seriado que eles produziram, dirigido pelo Francis Lawrence, os 2 primeiros episódios, que por sinal seria uma baita escolha pra dirigir Duna no cinema adiante, mas enfim. O personagem do Momoa, neste seriado, que, contextualizando, todo mundo é cego, mas é guerreiro e sabe uma quantidade imensa de marcialidade. Enfim, o personagem Babavoz, que é o Momoa, é o mais próximo que eu já imaginei no live action, e tendo ele em mente. Então, eu consigo ver, a partir do que eu conheci desse seriado, o Momoa atingir certas camadas mais dramáticas, saca? Com certeza. E detalhe, eu vou falar hate porque eu descobri que hate é a pronúncia do Frank Herbert. Não sei se vocês já viram esse vídeo do Secrets of Dune. Eu falava Hayat, né? Enfim, cada um tem a sua... Enfim. Mas o hate, né? O hate também, se eu não me engano, ele também é desenvolvido, né? Vou botar de uma certa forma assim, com aquela filosofia religiosa dos Tailaxo, né? Do Zen Suni, né? Então, assim, ele acaba tendo toda uma questão filosófica também em volta, um olhar diferente do Duncan original, que era muito mais como você falou, era um papel muito mais... que exigia muito mais, assim, a partir de ação, corpo, uma coisa mais... Exatamente, uma coisa mais física, mais atlética, né? Esse não. Esse eu acho que vai ser o papel talvez mais desafiador pro Jason Momoa, pra mim. Porque o Duncan, no segundo livro, ele é muito diferente, ele é muito mais complexo, sabe? E tem toda essa luta interna que você fica acompanhando no livro dele... dele saber que é um Gola, né? Saber que tem ele é parte de um outro ser que viveu e morreu, só que ele não tem essas memórias ainda, né?
Ele ainda não despertou pra essas outras memórias dele. Do Duncan no original, né? Então vai ter toda essa luta interna que é muito Duna, sabe? Que Duna nos livros é muito isso. Os personagens sempre nessa luta interna constante. Que envolve muito essa questão da psique humana. Sim. E o nosso querido Jason Momoa deu um mini spoiler que ele meio que deu a entender que tem uma cena dele do Paul numa sacada. Então eu não quero. Ele meio que deu a entender que tem uma cena dele com o Timothée numa sacada, tipo, só os dois mesmo, tipo. Então, assim, já vai ter muita coisa só entre os dois, sabe? Muito diálogo, muito. E eu espero que o Villeneuve dê material pro Jason Momoa, sabe? Porque. Sabe? Outra coisa que ele tem que mostrar também, não é só ele, né? É um trabalho da produção, da equipe como um todo, principalmente dos atores, é a química que ele deve ter com a Alia, né? Porque uma das coisas mais interessantes do livro também é esse romance meio caótico, né? Meio estranho entre os dois. Então, isso é meio louco, porque são vários pequenos momentos, né? Tem um momento que eles vão lá investigar o corpo que tá no deserto, aí ali começa a criação dessa química, né? Então a gente tem que ver como é que vai ser esse plot dele, que vai em algum momento se cruzar. Porque se não tiver nenhuma trama pra fazer os dois terem essas interações que tem no livro, eu acho que o Villeneuve vai focar só nele com o Paul, e nessa missão que ele tem, que é, tipo, matar o cara, né? Corta o romance, deixa ela como essa questão mais religiosa mesmo, porque ela também tá, tipo, aparecendo surtada em vários momentos aqui, tipo, fazendo coisas de ação, sabe? E... sim, não, e ela tá certíssima de tá nesse... O Villeneuve deve ter falado pra ela, né, tipo, seguir essa... Porque a Alia é uma personagem muito destruída, cara, muito destruída já da largada dela, né? Então, tipo, ela também tem que... a Anya comentou sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo, senão, tipo, melhor a gente nunca vai entender esse potencial. E o que o Villeneuve tá melhor encarnação da Alia em todos os 3 filmes é tratar bem os Atreides, seja desde do Duque Leto até o Gurney Halleck, que foram personagens trabalhados que você conseguiu entender o papel deles na família, quais são as índoles e morais dos personagens, sabe? Então eu acho que a Alia, com essa parada da religião, de o meu irmão eu amo ele mais que tudo, eu acho que ainda vai ter mais substância nisso, porque ela vai ser essa pessoa que vai continuar sendo a regente depois, né? Vocês acham que ela vai sucumbir a alguma das personalidades das outras memórias dela ainda nesse filme? Porque ela tá muito, assim... Eu acho que ela já tá... Em algum momento do filme ela pode assumir a regência, fica no lugar do Muad'Dib, ela parece também tá caótica, né? A imagem promocional que soltaram dela tá insana. Não sei se tem uma... eu não sei se tem uma possibilidade dela já ter esse vislumbre, né? De alguma das outras personalidades dela apodrecer ali. Eu acho que não, porque isso aí é muito complexo pra você mostrar em 1, 2 cenas. Eu gostaria que fosse algo sutil, como também acho. Muito sutil em relação, assim, por exemplo, eu vi uma galera comentando que seria massa se, tipo, se a gente tivesse em algum momento no final, mais lá pro final, tipo, só a vozinha do Stellan Skarsgård, sabe, tipo, na cabeça dela, de alguma forma. Não, mas, tipo, voltar só pra voz é de boa, pô. Manda um áudio do WhatsApp aí pra ele e ele faz só a captura de eu não sei se ele vai voltar. Eu não sei, entrando nessa série, eu não sei porque, se mano, já é o terceiro filme. Mas É o acho que terceiro não. filme, eles não vão falar ainda da abominação, do conceito, do que é isso. Só falam disso no final da segunda parte. Acho que é uma oportunidade deles falarem um pouco disso já nesse terceiro filme, já que já vai ter o Leto, agora tem a Alia, tem personagens que vão nascer com essas outras memórias, entendeu? Que são essas abominações.
acho que isso aí vai falar, pô. Sim, provavelmente vai ser contado em diálogo, porque eu acho que esse vai ser o filme com mais diálogo do Villeneuve. Ele não gosta. Não, então, se a nossa Reverenda Madre Gaia Zelen Ryan tiver no filme uma cena com ela, com certeza isso vai pro diálogo, sabe? Porque ela, no livro, ela já fica muito. Ela já chega em arrax puta, né? Porque ela já tá, assim, de saco cheio do que eles transformaram essa religião em volta dos dois, sabe? Tipo, não é só o Paul agora, também tem essa questão da religião com a Alia, sabe? Então isso deixa ela muito Sim. puta, então ela tem que transpor isso nesse encontro com ela, sabe? Se não transpor, aí tipo, é um problema da narrativa como um todo, porque ela já veio falando lá pra Irulan que, assim, agora o Kwisatz Haderach é o poder que ninguém nunca viu. Mas e a Alia, que é pior ainda, sabe? Que tipo, é uma parada que é o fio desencapado da Irmandade, sabe? Então, tipo, talvez tenha isso, porque ela também foi confirmada, né, a Reverenda Madre. E a gente tem que ver se o Paul vai mandar prender ela, o que o Paul vai fazer com a Ordem das Bene Gesserit, sabe? Eu acho que quem vai ficar nesse papel de explicar, né, entre aspas, dar uma introdução do que pode ser essa abominação, pode ser a própria Reverenda Madre, a Gaia Zelen Moe, na hora dela ver a Alia Atreides, né, ter uma cena que tiverem as duas juntas, né, no mesmo ambiente, e aí ela pode abordar essa coisa dela ter nascido, né, ter adquirido as outras memórias, né, ainda dentro do útero da mãe, sabe, todos os perigos disso. E a gente tem que ver se o Paul vai mandar prender ela, o que o Paul vai fazer com a Ordem das Bene Gesserit, sabe? Porque pelo que a gente viu aqui da nossa mamãe, vamos falar da mamãe, né? Mamãe tá ali na cena que parece em Caladan. Eu comentei com o Vitinho antes, eu acho que em off, que esta cena de conversa dela com o Paul no trailer possa ser já o primeiro ato do filme e iniciando a partir do que a parte 2 começou. Indo que na minha cabeça seria a batalha inicial, que a gente vê uns vislumbres no trailer em si, como o desembarque da Normandia, do soldado Ryan. Isso na minha cabeça, é claro. Não, e é muito bom, né? Porque olha aqui como é a evolução do Villeneuve é storytelling visual mesmo. Porque a Jéssica, ela tá com a roupa verde embaixo, que deve representar os Atreides, Caladan. Só que ela tá com outro casaquinho por cima, que é dos Fremen, sabe? Tipo, cara, ele é muito gênio, pô, numas paradas que são coisas simples. Da cena da Jéssica, que ela tá com o Paul na frente da lareira, assim, ela tá com esses dois figurinos, um verde e um marrom. Cara, é incrível, pô. É incrível o que eles fazem nesses filmes, assim, tipo, até os livros, né, o The Art and Soul of Dune. Cara, você vai lendo ali, você vai ver que, tipo assim, cada detalhezinho do sol, nada é à toa, pô. Então, sim, ele tá com esse cabelinho dele ainda grande, então provavelmente isso deve ser depois da batalha, porque ele tá até falando aqui, ó, quanto mais eu luto, mais os nossos inimigos lutam de volta, sabe? Isso, e o Villeneuve ele já mostrou isso nos outros filmes, porque tem momentos que é igual o momento lá da adaga, né, que ele viu alguém segurando a adaga, só que no final das contas era ele mesmo contra o Fade, sabe? Tipo, então o Villeneuve ele sempre pega a visão, mostra uma coisa, só que a visão ela não acontece 100% igual, né? Na parte 1, na parte 2, sempre rola isso. Tá com cabelo, tá com o uniforme dele, né, do primeiro filme. Eu só quero fazer um adendo aqui, eu espero que se o Paul mandar prender a Reverenda Madre Gaia Zelen Moe, que mostrem ela jogando um pouquinho de tarô, sabe? Ainda mais que... Tem que ter ela jogando tarô, por favor, Villeneuve. Eu acho que seria interessante eles recriarem aquela cena da parte 1, que tem o Paul e a Shani em cima de uma nave e eles estão observando os Fedaykin. E acho que era em Caladan. E assim, a roupa do Paul, assim, o penteado dele e tudo, tá bem parecido com o daquela cena. Aí talvez seria até interessante eles recriarem, né, essa cena, só que sem a Shani no lado, né, que ele perdeu a Shani. E a própria questão do Tleilaxo tá cada vez mais claro que vai ter tanto essa questão de explicar o que é o Golo, o que é o Rage, ao mesmo tempo que ele vai explicar essa nova peça do xadrez que tá entrando, que é o Tleilaxo. Porque só a gente que sabe dos livros é que sabe que o Robert Pattinson é o Sartale. Só a gente que conhece esse material. O grande público, é o Robert Pattinson o vilão, tá ligado?
ele de cabelo branco, eles não tem, a galera não tem esse conceito, sabe? Então acho que vai ter todo esse contexto de quem que tá agora indo visitar o Imperador lá em Arrakis, quem que tá vindo pedir audiência, as próprias Bene Gesserit, porque tem um take que mostra a Princesa Irulan e umas Bene Gesserit chegando numa porta, assim, sabe? Tipo, num templo. Então também vai ter essa questão da missão que a Irulan tá metida, sabe? E o próprio pôster dela lá com ela com cara de barro, não dá pra saber o que é isso, sabe? Porque não tem no livro isso, sabe? Não, eu ia comentar, né, a gente entrando no assunto da nossa mamacita, nossa mãe, Lady Jessica, assim, me baseando completamente no personagem dos filmes, né? Eu acho muito escroto, porque teve essa cena no trailer, né, do Paul buscando justamente, como o Justino falou, sabe, tipo, um certo tipo de conselho, essa questão, tipo, quanto mais eu luto, mais os inimigos vêm pra cima, sabe, mais essa guerra vira uma bola de neve gigantesca, né, até virar essa jihad que vai exterminar bilhões. E, tipo, ele perguntando pra mãe dele, né, tipo, como meu pai fazia, sabe, como ele lidava com isso, e ela jogou na cara dele, tipo, seu pai nunca iniciou uma guerra. Sendo que, assim, cara, no filme do Duna Parte 2, ela manipulou tudo isso, sabe, justamente pra ter essa jihad, sabe. Ela manipulou o Paul. Exatamente, ela manipulou o Paul pra isso e agora, tipo, ela tá jogando a responsabilidade toda pra ele. Falando do seu pai nunca iniciou uma guerra, sabe? Até porque a Helena Marr fala pra ela que ela tem um papel ainda a cumprir, né? Não é só, tipo, o Paul e ser essa parada política. Ela ainda tem alguma função pra Irmandade, sabe? E eu acho que vai entrar justamente nisso, que é essa cena aqui, que parece que ou é a questão lá da conspiração, a reunião da conspiração, ou é outra coisa, né? Que a gente ainda tá meio nebuloso. E tem um frame aqui da nave, tem uma nave saindo de um planeta e ela entra em outra nave, né? Como sempre em Duna, é uma nave entrando na outra. Só que é um planeta de água, né? Tipo, não é um planeta... Não é a Arrakis que tá saindo essa nave. É um planeta de água. E eu acho interessante nessa pergunta do Paul, porque quem são os inimigos, né? Porque os inimigos podem ser aqueles que estão sendo perseguidos, né? Pela questão da religião e política. Pode ser os próprios Fremen, que acreditam nele. Pode ser também os Fremen que não acreditam nele. Pode ser a Ordem das Bene Gesserit. Quem são esses inimigos? Quem que tá no lado do Paul, né? Até a mulher da vida dele tá contra ele. Teve o Gabideus, ele falou lá no grupo uma coisa muito interessante que talvez seja verdade. Que aquela coisa que ela passou na cara dela, né? Seja talvez uma forma de proteção contra os dançarinos faciais. Pra não sei, copiarem o rosto dela, terem uma dificuldade nesse sentido. Fala aí, pode falar. Ou pode ser o efeito do queima-pedra. Assim, a distância. Aí eu já não. Aí eu não sei, talvez ela tivesse tentado, sei lá, vamos avisar o Paul, né, que vai ter esse atentado, não deu certo, ela viu o queima-pedra e machucou, né? Não sei, pode ser também. Isso. Mas, vocês falaram da Irulan, e é interessante falar dela, porque eu acho que, além da Shani, o personagem que mais vai ser, assim, ter seu desenvolvimento alterado, né, em comparação com o material base, é a própria Irulan. Porque agora ela não vai ser só aquela esposa do imperador que tá com ciúminho da concubina, que vai envenenar, sei lá o que, não. Agora ela é uma Bene Gesserit, agora ela vai ser uma força ativa no plot, né, contra o Paul Atreides. Não sabemos sua motivação, né, se vai ser realmente contra ele de fato, com ódio ou não. Eu acho que vai ser um personagem bem importante. Aliás, Léo, me lembrou muito os shots de Star Wars. Muito parecido. Mais recente. Igualmente. Pior que é verdade, lembrou mesmo. Olhando os surubão de... Aliás, a nave ali, o pessoal disse nave triangular, tudo forma geométrica perfeita. Lembra muito... O pessoal achou parecido com o do filme de 84. Pra mim, de novo, pra Star Wars, obviamente, lembra muito aquela nave da Federação do episódio 1, Léo.
Ah, é verdade. Pior que lembra mesmo. Pra mim, aquela nave lá pode ser tirada do filme Alien, do Ridley Scott, ou então do próprio filme do David Lynch, do Duna. Pra mim, houve uma mudança, eu não sei o que aconteceu. Teve uma mudança no departamento de arte desse filme, eu acho. E pra mim foi pra melhor. Eu acho que eles deram mais, assim, a arquitetura, o design de produção tá muito mais detalhado, tá muito mais rico do que o da Nossa, parte tá. 2. Porque o da parte 2 era muito brutalista. Nesse ainda, sim, nesse Eu ia comentar isso. Era toda a arquitetura, até a própria arquitetura Sim. de Arrakina era toda brutalista. Você não tinha tantos detalhes. Esse realmente mudou olha muito. os Corrino na parte 2, o castelo, né, aquele palácio móvel deles, é um triângulo. Tipo assim, é lindo, é grande e tal. Orçamento. Não, eu disse que o orçamento. Dá pra ver que o orçamento dobrou pra cacete. Mas será que mudou o pessoal de design de produção? Patrícia, Mas então, acho que é só uma evolução natural das coisas, não? Porque, assim. Isso, porque você vê a Sala do Trono, ela tá com as coisas de Arrakis, assim, né? Aquela parada meio bem bruta, do brutalismo mesmo. Só que tá com essas figuras, tipo, redondas, que remetem um pouco ao Caladan. É uma mistura dos dois, sabe? Assim, que pelo que eu vi, o brutalismo eles não vão abandonar, né? Já virou parte da estética de Duna mesmo. Mas eu vejo, tipo assim, não sei se vocês sentem que tem mais camadas agora. Até as roupas, elas são mais texturizadas. Sim, parece que agora o filme ele tem mais textura, ele tá mais rico, assim, em detalhes, ele tá mais vistoso. No sentido da produção, né? aí eu. Isso que eu ia entender. Eu acho que Não, eles é usaram, fotografia do tipo, livro sangue. Por isso. um tipo de filme que ele é 16mm, é um IMAX, que ele vai de 16 a 70, uma parada assim. Essa parada mais técnica, ela é mais assim, Exatamente. Ô, na Justin, questão do rolão, né? Quantos Do rolão. milímetros de filme de eles filmar. usaram? Só que, ó, por exemplo, o templo da Alia, aqui onde a Alia tá com o vestido branco, ele lembra muito lembra muito aquele templo que eles vão lá retirar a água do verme na parte 2, porque a Caraca. portinha, ela é assim, né, uma portinha bem fininha, Não. só que ao redor é tudo na rocha ainda, né? Tipo, a rocha, ela é moldada em volta, assim. Opa! Mas esse é o sentimento mesmo que o Victor falou, que, Totalmente tipo assim, Galadriel, né? parece que tudo ganhou uma substância maior, e eu acho que pra mostrar isso, né, da evolução do Império como um todo, né? Tipo, tudo ficou maior. Uhum. Tudo ficou muito... Sim, tá. Sim, sim. Não, e aí claramente você pode ver, ó, a Alia tá lá sentada no trono, e o Paul, o carequinha, é esse aqui, o primeiro que tá no degrau logo abaixo, assim, sabe? Abre e depois. E tem toda essa questão do círculo, ó, o cenário todo é isso. Ainda é a rocha, só que é a rocha modelada parecendo também aquela câmera onde tem as bombas atômicas na parte 2. Lembrou muito também. Caramba, Então, isso que você falou, Justino, eu concordo também, desse ponto de vista narrativo, até porque o Denis Villeneuve falou que o filme vai se tornar um thriller agora, né? É um filme muito mais aristocrático do que foi na parte 1 e na parte 2, no sentido de agora a gente ver tramas palacianas, o poder sendo exercido de fato, né? E todos querendo esse poder, né? E eu acho que toda essa exuberância dos figurinos, dos palácios, né, refletem essa escala, né, de conflito nas esferas de poder, né? E tem que refletir na imagem que a gente tem do filme, né? E eu acho que foi muito acertado o que o Villeneuve falou, e se for essa mesma proposta, vai ser um filmaço, porque Messias de Duna não é só um livro de guerra, é um livro sobre trama política, é um thriller de fato. Não devemos deixar de lado
toda aquela ação, né? Todos aqueles momentos que a gente gosta de assistir, que a gente vai pro cinema ver uma grande produção, né? Mas também não deixar de lado aquela tensão que eu senti falta na parte 2 que tinha na parte 1. E na parte 1 eu gostava muito daquele suspense, daquele clima de mistério, aquele clima etéreo, sabe? Que na parte 2 deu lugar para esse conflito mais bélico, né? Da guerra, dos horrores da guerra em si, né? Sim, tem que ter essa vibe, porque é isso, né? A gente tem que ver que às vezes uma tomada de poder assim muito abrupta, e ainda mais misturando a religião, né? Que é o tema dos livros são esses, né? É a religião se metendo na política e vice-versa, vai criando esse monstro que engloba tudo ao mesmo tempo que destrói, né? Nada é perpetuado, assim, é muita coisa, assim. Se o Villeneuve, ele sabe fazer, sabe? Ele tem tudo pra criar um dos thrillers, assim, memoráveis, assim. E é igual eles estão usando essa tagline, né? Tipo, de Epic Conclusion. Tem que ser, cara, porque se não for mais do que isso aí... Eu tendo a acreditar, mas assim, eu acho que eu vou seguir mais o caminho do que o Timothée Chalamet falou. Que ele se inspirou, né, no coronel lá do Apocalipse Now, né, no Marlon Brando. E eu acho que esse filme, ele vai ter essa pegada mais Apocalipse Now. No sentido de... vai ter uma grande guerra, um grande conflito. No caso do filme do Apocalipse Now, era a guerra do Vietnã. A gente teve cenas de ação épicas, né? Mas é um filme com uma bagagem filosófica muito forte, muito presente. E eu acho que esse filme vai seguir por esse caminho. Não vai deixar de ter aquelas cenas que a gente gosta de assistir, de ver. Mas o Paul Atreides nesse filme, eu acho que ele vai ser menos físico do que ele foi na parte 2, por exemplo. Vai ser um personagem mais carregado de traumas, um personagem mais cansado pela função que ele tem. É um personagem que ele se vê numa posição muito difícil pelas decisões que ele toma e como que nada que ele possa fazer vai mudar aquilo. Então eu acho que eu tenho visto isso até o Villeneuve ele tem que conciliar muito bem, cara. O pessoal tá comentando que na parte o Duna parte 3 vai ter um tratamento esotérico, do Senhor dos Anéis em torno do rei, sabe? Com aquele clima bélico da parte 2. Se ele conseguir misturar esses dois, eu acho que é inevitável esse aí ser o melhor Duna, o melhor da trilogia. Com certeza, de fato. Agora uma pergunta. Eu ia perguntar se vocês acham que a gente vai ver o Stilgar engomadinho burocrata, ou se de fato igual eu imaginava ele quando eu de Duna. Olha, no filme não tenho tanta certeza, mas no seriado, minissérie de 2003, tinha ele todo engomadinho, bonitinho, fofinho e burocrata, como tu disse. Mentira, sério? Sério, fala com tranquilidade, verdade mesmo. Cara, tem um Stilgar como se tivesse engomadinho, tipo, agora virei um executivo burocrata e... Exatamente isso aí. Gente, eu não consigo imaginar isso. Assiste lá, cara, é muito boa essa série. É bom contextualizar uma coisa. Primeiro, pra quem curte Duna, acho que vai ser um bom prato cheio. E segundo, tem a sua extravagância, a sua beleza bem canastra dos anos 2000, tem que ter isso em mente. E tá liberado no YouTube de graça pra assistir. Mentira, sério? Serião, sem sacanagem. Cara, eu nunca vi a série. Eu tentei achar uma vez, mas eu não achava em lugar nenhum, assim. Não digo nem de streaming não, mas pra baixar, Muita gente não sabe que o Messias de Duna, né, o livro 2, já foi adaptado, mas ele já foi. O primeiro episódio dessa série é um episódio de 1 hora que adapta o Messias de Duna completo. Tá lá pra assistir. Tem toda a conspiração contra o Muad'Dib, tem a cena do queima-pedra, tem toda a questão dele perdendo sua visão, ele dando cabo de todo mundo. Tá tudo nessa série aí e eu acho que é um grande, assim, um ótimo resumo da obra do Frank Herbert. Não, e a trilha sonora lá acho que é esqueci o nome do compositor, se era o Brian
Brian Taylor, né? certeza. Eu acho incrível, cara, o tema que ele criou pra essa série aí. É de arrepiar. Arrepiar mesmo. E a gente já falou da trilha agora. A trilha desse trailer, cara. Mano. Nossa, muito bom! Nossa! Cara, Eu fiquei arrepiado. Tava quase chorando. Eu saí de uma reunião que eu tava tendo. Reunião urgente com o núcleo diretor lá do hospital que eu trabalho. Porque eu falei, cara, eu preciso ver esse trailer, pelo amor de Deus. Eu só aproveitei a primeira oportunidade, eu quase chorei no corredor. E depois eu voltei como se nada tivesse acontecido, lá por dentro explodindo de muito emoção. da hora. Tá. Pô, aquilo ali foi inacreditável, cara. Eu achei uma evolução gigantesca da trilha sonora. Do 1 pro 2. Gente, Sabe, é o Hans Zimmer tá absurdo. cozinhando aí, ó. Depois de ter sido esnobado no Oscar, né? Com aquela regra ridícula, tá cozinhando aí. Velho, o problema é essa regra estúpida mesmo, porque a trilha em si ela já é muito a evolução do que ele já tinha feito naquele álbum que tem tipo um rascunho, né? Ele faz sempre esses álbuns de rascunho que tem tudo. Aí ele usou tudo ali, sabe? Sim. Só que, aí, por exemplo, o Ótimo, Julian falou hoje que essa. E o Hans Zimmer também, lá no Instagram, falou que esse canto aí do Chalamet já é trilha que ele tá fazendo, sabe? Então, tipo, cara, a parada vai evoluir muito, vai ficar muito foda, cara. Assim, expectativa é absurda só pra Nossa, trilha, vai sabe? sim. Gente, aquela trilha. Aquela música do A Time ele of falou Life que- Between the Storm. Que é a música tema do Paul Kotchani. Cara, aquilo ali. Sério. Ah, cara, aquilo ali sozinho mereceu Aquilo o Oscar. sozinho Aquilo merecia o ali Oscar. sozinho. Aquela música é muito linda, sabe? Muito. Uma baita curiosidade muito legal é que teve alguma pessoa no YouTube que colocou legendas para as pronúncias do Chakotay de Guerra pra entender a fonética desse haka, que é muito legal. Eu já vi outros vídeos desse cara. Sim, e eu tô interessado aí nesses significados também, Outras velho. legendas que ele fez pra um Chakotay da parte 2 também. Ele traduziu já mano, o mesmo. cântico, os corais aí do. Não é a tradução do Chakotay, mas é pra entender mais ou menos, a partir do que ele percebeu e notou, da pronúncia, da fonética das palavras. Não, não, tem a questão de ter uma cena no trailer bem rápida, que é a do Queima-Pedra. E a gente não chegou. A gente falou bem pouco dessa questão, porque o marketing do filme eu acho que tá enganando a Tem gente. uma cena que é uma bola azul, que eu acho que é essa. As pessoas não vão ver. Não, aquilo ali eu acho que é o Queima-Pedra, aquilo ali. Tanto que o Paul tá até na skin dele, careca. E, tipo assim, as primeiras imagens, né, que foram divulgadas, ele tava todo ferrado e tal. Aí eu pensei, eu acharia genial se já fosse assim. Se após o time jump, o Paul já estivesse naquela aparência, pelo uso, assim, exacerbado de especiaria, as visões que perturbaram ele, a questão do deserto e tal, ele fica com aquela aparência. Pelo jeito, não, ele só envelhece normal e tal, e foi o Queima-Pedra que fez ele ficar daquele jeito. Mas a questão dos olhos ali, pra mim, os caras tão dando um migué pra gente, cara. Tão dando um migué. Ah, com certeza. Olha, vocês me perdoem por fazer esse tipo de referência de uma obra como Duna, mas eu lembro. Nossa, gente, me perdoa mesmo. Mas eu lembro daquele filme do Homem-Aranha que disseram os outros Homens-Aranhas, aí fizeram num trailer uma montagem que só aparece o Tom Holland. Ah, do Uhum. Espirro do Lagarto. Exatamente. Eu acho que aquilo ali é um marketing pra enganar, para não. Porque é um momento assim, bem. É bem chocante, sabe? Eu acho que eles só estão botando os olhos ali pra não entregar tanto, né? Já entregamos o Gola Danka. Eu acho que eles não vão enganar essa questão, não. Acho que ele vai ficar mesmo fudido, né? Depois lá com aquela imagem lá que ele botou. Mas a cena eu acho que vai ser isso aí mesmo. Ele vai ser o único que resolveu olhar pra parada, sabe? E
e aguentar ser o Marte que ele tá tentando ser, né? Também tem isso, né? Imagina ele remover aquelas cenas, cara, porque pra mim, quando eu tava lendo o Messias, eu achava épico o Paul, ele, mesmo cego, ele conseguindo enxergar as coisas, fazendo as coisas normal, e tipo assim, todo mundo fala, que porra é essa? Vale ressaltar aí pra galera que em Matrix Revolutions, quando o Neo fica cego e consegue ver todas as máquinas adiante, aquilo ali é muito chupado de Duna que as irmãs Wachowski. Total. O Neo, né? O Neo naquele filme tava muito, né? O Paul Atreides, assim, nesse sentido aí. Total. E o Timothy falou que tem uma cena que ele gravou nesse filme que é tão intensa, ou até mais, com o uso de ornitóptero. Talvez ele cego. Pô, ele pilotou um ornitóptero cego, sabe? Podia ter uma cena de ação que eu sempre imaginei, que eu achei que seria, que tava no trailer, ele enfrentando o Duncan, que é aquele condicionamento, que o Bijas. Provavelmente eu acho que vai aparecer, mas não do jeito que a gente imagina. Mas não. Eu sou totalmente contra. Esse anão. Ah, é verdade. Eu acho que esse bicho aí não vai entrar não, filho. Nossa, tava mesmo. Eu também acho. Tem muito personagem assim. O Edric já não tem esperança. Esse aí também não. Eu acho que vão cortar ele, gente. Não fiquem criando, não, porque. Eu ia perguntar isso na próxima. Então, eu tô nessa dúvida se o BJazz vai aparecer de fato ou não, né? E quem poderia ser escalado? Se poderia ser o ator que fez o Tyrion Lannister no Game of Thrones, por exemplo. Coitado do Peter Dinklage. Não, ele tá muito. Cara, não, vai ser. Provavelmente vai ser algum ator desconhecido, mas não vai ser exatamente do jeito que a gente pensa como tá no livro. Só talvez como um enfeite específico na cena e depois se torna alguém diferente, que daí se mostra ser o Saiteo. Sobre o Saiteo, é verdade, tu falou dele. Vocês acham que eles vão fazer o Robert Pattinson ser o Robert Pattinson a maior parte do filme, aí o Saiteo mal vai utilizar suas habilidades, ou vai ser apurado na lore, o cara, a gente nem vai saber que é o Saiteo ali, e pra mim, se eles souberem usar, se o Robert Pattinson for um vilão foda nesse filme, que nem foi o Fade Halta, ele tem que ser aquele tipo de vilão que a gente, assim, não sabe o que esperar dele, sabe? Aquele vilão imprevisível, que pode estar em todo e qualquer lugar, que você não sabe. Essa questão do dançarino facial eu acho fascinante. Tomara que. Eu espero que eles não se apoiem só no rosto do Robert Pattinson, cara. Na minha opinião, eu acho que eles vão usar um meio termo, sabe? De que ele aparece muito, mas algumas cenas em específicos, que são as transformações, eu acho que eles vão botar outros atores pra fazer, pô. Então, cara, a cachê dele é grande. Vão vender ele. Vai ser um esquema meio Jennifer Lawrence com X-Men, na época que eles faziam na Fox. Eu acho que vai ser isso também, eu concordo. Eu acho que na trama voltada pro. Eu acho que pra trama voltada pra conspiração, principalmente quando tiverem todos os conspiradores juntos, sabe? Eu acho que vai ser o Robert Pattinson. Agora, aquelas outras cenas, assim, que mostra o Saiteo mais infiltrado em alguns lugares, eu acho que vão ser outros atores. Como o Saiteo? Uma cena, cara, é uma das que eu tenho curiosidade, assim, de ver nesse filme. As cenas que eu mais tenho curiosidade de ver adaptada é a do Queima-Pedra, com certeza. Uma que eu acho que não vai acontecer, mas eu queria, era ver o João acha inútil, mas eu gosto muito da cena do Edric chegando lá no trono, assim, pra falar com o Muad'Dib e tal, acho muito icônico. Mas eu também queria, mano, eu acho muito foda o embate final, com aquela coisa doida do Paul Atreides projetando a visão dele, acho que é o Leto que... E, mano, jogando a faca, mano, aquilo ali no cinema, aquilo ali tem que rolar, cara. Aquilo ali é uma das cenas que eu mais quero ver, velho. Eu, assim como tu, acredito que possa ter essa cena com certeza. Como no livro é descrito que o Leto bebeu, a consciência presente do futuro dele diz assim: pai, olhe pelos meus olhos. E daí ele atira a faca e acerta o Saiteo, que tava ameaçando as crianças. Com certeza vai ser aquelas cenas lindas, né, cara, de presciência. Eu lembro muito, acho que é a cena de presciência que eu mais gosto do
das duas partes, na verdade, são aquelas que envolvem o James. Na primeira parte, com o James ensinando o Paul a montar o verme, ensinando ele a encontrar o tal. Não sei, na segunda parte, quando o James fala que ele tem que olhar, né? O bom caçador, ele observa através das dunas mais altas, né? Pra ele tomar a água da vida. Essas passagens, cara, eu acho tão lindas. E eu imagino esse mesmo tipo de coisa, só que agora com o Leto no filme novo, sabe?